Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mística Cidade de Deus, de Santa Maria de Ágreda. Vamos continuar as leituras desse livro maravilhoso que vem ditar a vida de Jesus e de Maria, principalmente a de Maria. Uma vida extraordinária que só esse livro poderia nos trazer, segredos inimagináveis, revelações únicas, sobre a vida oculta de Jesus e principalmente a vida oculta de Maria, no seu tempo aí que ela viveu, eu nem lembro agora quantos anos que ela viveu, desculpa, eu não guardo informações de anos, de datas, mas tudo bem. Vamos então continuar, nós estamos no tomo 4, no quarto tomo, que é um livro magnífico, Maria com a Igreja, Vamos então lá para frente ao capítulo que nós paramos. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então agora nós vamos para o capítulo 6, Então, Mística Cidade de Deus, capítulo 6 do livro 8, do tomo 4 de Santa Maria de Ágreda. Maria visita os santos lugares, obtém misteriosos triunfos sobre os demônios. Viu no céu a divindade com visão beatífica, concílio celebrado pelos apóstolos, ocultos segredos acontecidos em tudo isso. Impossível explicar a perfeição da Virgem. Os esforços de nossa capacidade são de tudo
impotentes para explicar a plenitude de perfeição de todas as ações de Maria Santíssima. Ficamos Deixa eu aumentar o som aqui um pouquinho. Ficamos sempre vencidos pela grandeza de qualquer pequenina virtude, se alguma foi pequena quanto a matéria que a grande senhora praticava. Entretanto, sempre será muito feliz a nossa porfia, não presumida em esquadrinhar o oceano da graça, mas sim humilde para glorificar e enaltecer nela ao seu Criador, descobrindo sempre mais o que admirar e imitar dessa grande Senhora do céu. Sentir-me-ei muito ditosa, manifestando os favores que Deus fez a nossa Rainha, nossa soberana celestial. Jesus chama Nossa Senhora de soberana, co-soberana com Ele, né? Ela é rainha com Jesus. Quando Jesus está ausente, é ela que governa, né? E dando a conhecer aos filhos da igreja algo do que não posso explicar com termos próprios e adequados, porque não os encontro. Procurarei, apesar disso, fazê-lo como rude, balbuciante e pobre no espírito e na devoção. Admiráveis foram os fatos que para este e os capítulos seguintes me foram dados a conhecer. Deles direi o que puder, e será apenas uma indicação do que a fé e a piedade cristã poderá chegar a entender. Maria visita os santos lugares de Jerusalém. Depois que Maria Santíssima cumpriu com a obediência a São Pedro, como no capítulo anterior ficou dito, pareceu-lhe que podia satisfazer sua piedosa devoção visitando os lugares sagrados de nossa redenção. Ordenava os atos das virtudes com tal prudência que nada omitia. Dava a cada uma o seu lugar, para não lhes faltar nenhuma das circunstâncias devidas, de modo a terem toda a perfeição possível. Com esta sabedoria, fazia primeiro o que era mais importante e depois o secundário, mas uma e outra coisa perfeitas, conforme cada qual exigia. Saiu do cenáculo para visitar os santos lugares. Acompanhada por seus anjos. Lúcifer e seus demônios também a seguiam, prosseguindo a batalha. A bateria destes dragões era terrível na exibição, ameaças e horrendas figuras. Deste modo eram também suas sugestões e tentações. Quando a grande senhora chegou a um dos locais de nossa redenção, os demônios ficaram de longe detidos pela força divina, sentiam-se dominados pela força que o Redentor comunicara àqueles locais, pelos mistérios de nossa redenção. Lúcifer porfiava em se aproximar, acossado pela temeridade de sua soberba. Tendo permissão de perseguir e tentar a Senhora das Virtudes, desejava, se pudesse, obter sobre ela alguma vitória, naqueles mesmos lugares onde ele fora vencido. Pelo menos queria estorvá-la de os venerar, com culto e reverência como fazia. Continua o combate com os demônios. O Altíssimo, porém, quis que seu poder contra Lúcifer e seus demônios, através da rainha sua mãe, e que os mesmos atos que eles pretendiam estorvar fossem o cutelo para os degolar e vencer. Fosse a faca para os matar, para degolar e vencer. Assim aconteceu. A devoção e veneração com que a Divina Mãe
adorou seu Filho Santíssimo. A renovação da memória da redenção e o agradecimento, olha que coisa fofa, né, da Nossa Senhora, por ela, por toda a redenção, foram de tão grande terror para os demônios que não puderam tolerar e sumiram, com certeza. Sentiram emanar de Maria uma força que os repelia, oprimia e atormentava, obrigando-os a fugir para longe desta invencível rainha. Então, se você ficar adorando Jesus como seu rei, né, em qualquer circunstância que você sentir que está sendo tentado por demônio, com certeza o demônio não aguenta. Começa a agradar e falar que ama o seu rei, adorar o seu rei, que o demônio some, que ele não aguenta, não. Davam espantosos bramidos que só ela ouvia e dizia: fujamos desta mulher, nossa inimiga, que tanto nos confunde e oprime com suas virtudes. Pretendíamos apagar a memória e veneração destes lugares em que os homens foram redimidos e nós despojados de nosso senhorio, mas esta mulher, sendo pura criatura, impede nossos planos e renova o triunfo que seu Filho e Deus na cruz ganhou sobre nós. Jesus visita a sua Mãe Santíssima. Prosseguiu Maria percorrendo os lugares santos em companhia de seus anjos. Ao chegar ao Monte das Oliveiras, o último, estando no local onde seu Filho Santíssimo subiu ao céu, dele desceu Jesus, com inefável beleza e glória, para visitar sua Mãe Puríssima. Manifestou-se-lhe com carinho de filho e ao mesmo tempo como Deus infinito e poderoso. De tal modo a deificou e elevou acima do ser terreno com os favores que lhe fez, que por muito tempo esteve como abstraída de todas as coisas visíveis. Não deixava de acudir aos trabalhos exteriores, mas foi necessário fazer-se maior força do que noutras vezes para atender a eles, porque ficou toda espiritualizada e transformada em seu Filho Santíssimo. Disse-lhe o Senhor que parte daqueles favores eram recompensa de sua humildade e obediência a São Pedro, executando prontamente suas ordens, antepondo-as não só à devoção, mas também à sua comodidade. Deu-lhe também palavra de assisti-la na batalha com os demônios e, cumprindo logo esta promessa, dispôs que Lúcifer e seus ministros vissem em Maria Santíssima uma nova manifestação de seu poder contra eles. Derrota e lamúrias de Lúcifer. Voltou a rainha ao cenáculo e, quando os demônios tentaram prosseguir em suas tentações, sentiram como se um fortíssimo jato de vento se chocasse contra um muro de bronze, retrocedendo com toda a violência para o ponto de onde tinha partido. Assim aconteceu a estes insolentes inimigos. Retrocederam da vista de Maria Santíssima com mais raiva contra si mesmos do que a ira que os lançara contra ela. Redobraram seus uivos contra ela e, coagidos, confessavam muitas verdades, dizendo: ó desventurados de nós, ante a felicidade da natureza humana, a que grau de excelência e dignidade se elevou nesta pura criatura? Que ingratos e estultos serão os homens, se não aproveitam os bens que recebem por esta filha de Adão. Ela é seu remédio e nossa ruína. Seu filho lhe concede grandes coisas, mas ela não as desmerece. Cruel açoite é para nós sermos obrigados a confessar estas verdades. Oh, se Deus nos ocultasse esta mulher, cuja vista aumenta os tormentos de nossa inveja, como havemos de vencê-la? Quem está falando aqui? É o demônio, né? Eu tinha que estar fazendo voz de demônio, né? Tudo bem. Oh, desventurados de nós, ante a felicidade da natureza humana, a que grau de excelência e dignidade se elevou nesta pura criatura Maria? Que ingratos e estultos serão os homens se não aproveitam os bens que recebem por esta filha de Adão? É o seu remédio, ela, e nossa ruína. Seu filho lhe concede grandes coisas, mas ela não as desmerece.
Cruel açoite é para nós sermos obrigados a confessar estas verdades. Oh, se Deus nos ocultasse esta mulher cuja vista aumenta os tormentos de nossa inveja. Como havemos de vencê-la se só a sua vista nos é insuportável? Consolemo-nos, porém, os homens perderão muito do que esta mulher lhes conquista e a desprezarão estultamente. Então é tudo isso que eles fazem, tudo o trabalho do demônio é fazer isso. É que a Nossa Senhora seja desprezada. Então todas as verdades que se ouvem por aí, de Jesus e de Maria, que é contada a história de Jesus e de Maria ultimamente, cartas de Jesus enviadas por não sei para quem, que fala mal de Maria, qualquer coisa que fala mal de Maria é mentira, mentira totalmente. Né? Nele satisfaremos nosso ódio, encheremos eles de mentiras e erros. Aí, tá vendo? Eles fazem isso hoje mais do que nunca. Eles enchem a gente de livros que estão aparecendo aí, tudo contra a Nossa Senhora. Tudo sem falar dela, ou chama ela de uma mulher qualquer, simples, não enaltece ela, ou então falam mal dela. Sempre assim. Neles vingaremos os agravos, né? Nos homens nós vingaremos os agravos que nós sofremos. Neles satisfaremos nosso ódio, enchê-lo-emos de mentiras e erros, porque se consideram este exemplo, todos se valerão desta mulher e seguirão suas virtudes. Então, quem segue Nossa Senhora vai longe contra Lúcifer, né? Isto, porém, não basta para o meu consolo, acrescentou Lúcifer, porque para Deus o amor de sua mãe pesa mais do que os pecados daqueles que pervertemos. E ainda que não fosse, não posso tolerar que a natureza humana seja sublimada numa pura criatura e fraca mulher. Esta ofensa para mim é insuportável. Voltemos a persegui-la. Façamos o furor de nossa inveja mais forte que nossa pena. E ainda que a padeçamos, não desanime nossa soberba, que conseguiremos obter alguma vitória desta inimiga. Maria reza pela Igreja. Maria Santíssima ouvia estas furiosas ameaças, mas, como rainha das virtudes, as desprezava. Sem mudar o semblante, recolheu-se em seu oratório para refletir a sós, com sua altíssima prudência, os mistérios do Senhor naquela batalha com o dragão e as importantes questões que a Igreja tratava, abolir a circuncisão e cerimônias da antiga lei. Para tudo isso trabalhou a Rainha dos Anjos, passando alguns dias em recolhimento, preenchendo o tempo em contínua oração, súplicas, lágrimas e prostrações. Para si, pedia ao Senhor reprimir com sua onipotência a Lúcifer e dar a ela vitória contra ele e seus demônios. Não obstante saber que o Altíssimo era o seu favor e que não a desamparava na tribulação e não cessava de lhe pedir auxílio, como se fora a mais frágil das criaturas. Quis nos ensinar o que devemos fazer no tempo da tentação, nós que estamos tão sujeitos a ser vencidos e a cair. Para a Santa Igreja, pediu ao Senhor que estabelecesse a lei evangélica, pura, limpa, sem as rugas das antigas cerimônias. Questões sobre a observância da antiga e nova lei. Fez esta súplica com ardentíssimo fervor, porque conheceu que Lúcifer e todo o inferno pretendiam, por meio dos judeus, conservar a lei da circuncisão com o batismo e os ritos figurativos de Moisés, com a realidade do Evangelho, prevendo que com este erro muitos judeus ficariam obstinados em sua velha lei pelos séculos futuros da Igreja. Um dos triunfos que Nossa Grande Senhora obteve nesta batalha com o dragão foi que logo se proibisse a circuncisão, como aconteceu no concílio de que falarei. Daí em diante, deveriam separar o grão puro da verdade evangélica das palhas e gravetos secos e sem fruto das cerimônias mosaicas que hoje o faz Nossa Santa Igreja. A bem-aventurada mãe ia preparando tudo isto com seus merecimentos e orações enquanto esperavam São Paulo e São Barnabé. Vinham de Antioquia a Jerusalém, enviados pelos fiéis para resolverem com São Pedro e os outros as questões
que sobre o mesmo assunto os judeus haviam suscitado, conforme narra São Lucas no capítulo 15 dos Atos dos Apóstolos. São Paulo e São Barnabé encontram-se com a Virgem. São Paulo e São Barnabé chegaram, sabendo que a Rainha do Céu já se encontrava em Jerusalém, com o desejo que São Paulo tinha de vê-la. Foram diretamente onde ela estava e se lançaram aos seus pés com abundantes lágrimas de alegria. Não foi menor gozo da Divina Mãe ao ver os dois apóstolos que amava no Senhor com especial afeição pelo muito que trabalhava na exaltação do seu nome e crescimento da fé. Desejava a mestra dos humildes que se apresentassem primeiro a São Pedro e aos demais, ficando ela por último, julgando-se a menor entre as criaturas. Eles, porém, ordenaram bem a veneração e caridade, crendo que não deviam antepor ninguém à Mãe de Deus. Senhora da criação e princípio de nosso bem, prostrou-se também a grande senhora aos pés de São Paulo e Barnabé, beijou-lhes a mão e lhes pediu a bênção. Nesta ocasião, teve São Paulo um maravilhoso êxtase abstrativo, no qual se lhe revelaram grandes mistérios e prerrogativas daquela mística cidade de Deus. Maria Santíssima, vendo-a como que vestida da própria divindade. São Paulo e a Mãe de Cristo. Esta visão deixou São Paulo cheio de admiração, incomparável amor e veneração por Maria Santíssima. Voltando a si, disse à Senhora: Mãe de toda piedade e clemência, perdoai a este homem vil e pecador o ter perseguido vosso Filho Santíssimo, meu Senhor, e a sua Santa Igreja. Respondeu-lhe a Virgem Mãe: Paulo, servo do Altíssimo, se é o mesmo que vos criou e remiu, vos chamou à sua amizade e vos fez um vaso de eleição, como não vos perdoará esta sua escrava? Minha alma o exalta e engrandece, porque em vós se quis mostrar tão poderoso, santo e liberal. São Paulo agradeceu à Divina Mãe pelo benefício de sua conversão e pelos favores que lhe havia feito, guardando-o de tantos perigos. O mesmo fez São Barnabé, e ambos lhe pediram novamente sua proteção e amparo, o que Maria Santíssima se prontificou a lhes dispensar. Preparação para o concílio. São Pedro, como chefe da igreja, havia chamado os apóstolos e discípulos que estavam próximos de Jerusalém e com os que nela estavam, reuniu-os um dia na presença da grande Senhora do mundo. Usou sua autoridade de vigário de Cristo para impedir que a discreta Virgem, com profunda humildade, se retirasse da reunião. Estando todos juntos, disse-lhes São Pedro: Meus irmãos e filhos em Cristo nosso Senhor, foi necessário nos reunirmos para resolver dúvidas que nossos caríssimos irmãos Paulo e Barnabé nos apresentaram e tratar de outras coisas referentes à propagação da Santa Fé. Convém preparar-nos pela oração, pedindo a assistência do Espírito Santo, e nela passaremos 10 dias conforme costumamos. No primeiro e último dia celebraremos o sacrossanto sacrifício da missa para dispormos nossos corações a receber a divina luz. Todos aprovaram a determinação e para celebrar a missa no outro dia a rainha preparou a sala do cenáculo, limpando-a e arrumando-a com suas próprias mãos e prevenindo todo o necessário para ela e os outros comungarem. Apenas São Pedro celebrou, observando nestas missas os mesmos ritos e cerimônias que acima ficou dito. Preparação de Maria. Os outros apóstolos e discípulos receberam a comunhão das mãos de São Pedro e depois de todos Maria Santíssima, que sempre tomava o último lugar. Desceram muitos anjos no cenáculo. No momento da consagração foram vistos por todos, enchendo-se a sala de admirável luz e fragrância,
e os corações de efeitos divinos que lhes comunicou o Senhor. Rezada a Santa Missa, marcaram as horas em que deviam se reunir para a oração, acudiriam ao que fosse necessário ao mistério pastoral, mas logo voltariam à oração. A grande senhora, porém, retirou-se a sós sem sair, nem comer, nem falar naqueles dias. Durante eles passaram-se tão ocultos segredos e mistérios com a Senhora do Mundo, que constituiu nova admiração para os anjos, e para mim foi inefável o que deles entendi. Direi alguma coisa que puder, com brevidade, porque tudo não é possível. Depois de haver comungado na missa do primeiro daqueles 10 dias, a Divina Mãe recolheu-se a sós por ordem do Senhor seus anjos e os demais que ali a assistiam. Levaram-na em corpo e alma ao céu empíreo. Ficou um anjo em sua figura no cenáculo, para que os apóstolos não dessem por sua falta. Quando Maria Santíssima chegou ao espaço, ó, que legal, muito acima da terra, o Senhor Onipotente mandou que Lúcifer e todos os demônios do inferno viessem à presença da rainha. Uau! No mesmo instante, todos se apresentaram e ela os viu e conheceu como são e o estado que eles têm. Esta vista ter-lhe-ia causado horror, porque são abomináveis e agressivos. Mas a visão de tão feias e execráveis criaturas não a ofenderam, porque estava guarnecida pela virtude divina. Não aconteceu o mesmo aos demônios. Fê-los o Senhor conhecer com especial modo e espécies a grandeza e superioridade daquela mulher a quem perseguiam como inimiga e que era louca ousadia o que contra ela haviam presumido e intentado. Além disso, para maior terror deles, conheceram que levava no peito a Cristo sacramentado, que toda a divindade a conservava sob a proteção de sua onipotência e pela participação de seus divinos atributos os iria destruir, humilhar e esmagar. Os demônios diante de Maria. Ao mesmo tempo, os demônios ouviram uma voz procedendo da divindade que lhes disse: com este escudo do meu braço poderoso, tão invencível e forte, defenderei sempre minha igreja, e esta mulher esmagará a cabeça da antiga serpente, conforme Gênesis 3,15, e sempre triunfará de sua altiva soberba para a glória de meu santo nome. Tudo isto e outros mistérios de Maria Santíssima foi ouvido e entendido pelos demônios que forçados a olhavam. Foi tal e tão desesperada a sua dor e opressão que em altos brados disseram: lancemo-nos logo o poder de Deus no inferno, lance-nos logo o poder de Deus no inferno e não nos mantenha na presença desta mulher que nos atormenta mais que o fogo. Ó mulher poderosa e invencível, afasta-te de nós, pois não podemos fugir de tua presença, onde nos mantém acorrentados à cadeia do poder infinito de Deus, porque tu também nos atormenta antes do tempo. Só tu, na natureza humana, és instrumento da onipotência contra nós. E por ti podem os homens ganhar os bens eternos que nós perdemos. Se não lhes tivesse sido prometido a visão eterna de Deus, tua presença, que para nosso ódio é castigo e tormento, seria para eles recompensa pelas boas obras feitas, por amor de seu Deus e Redentor. Larga-nos, Senhor, Deus onipotente, acaba com este novo tormento, que nos renova aquele que recebemos quando nos expulsaste do céu. Agora estás executando com esta maravilha de teu poder a ameaça que lá nos fizeste. Os demônios são derrotados. Com estas e outras amargas e despeitadas lamentações, ficaram os demônios longo tempo detidos na presença da invencível rainha, e ainda que forcejassem para fugir, não lhes foi permitido tão logo como desejavam, para sentirem ainda mais o terror que lhes produzia a Mãe de Deus, e lhes ficar mais fortemente gravado o seu poder, ordenou o Senhor que ela lhes permitisse se afastar, usando sua autoridade de Senhora e Rainha. No mesmo instante, precipitaram-se todos do ar onde se encontravam, às profundezas dos abismos,
com a rapidez de sua natureza espiritual, com espantosos rugidos, atormentaram os condenados com novas penas, confessando o poder de Deus e de sua mãe, que apesar deles e à custa de violentas penas, não podiam negar. Após esta vitória, a sereníssima imperatriz prosseguiu seu caminho até chegar ao céu impio, onde foi recebida por seus habitantes com admirável júbilo, permanecendo ali durante 24 horas. Maria no céu. Prostrou-se ante o trono da Santíssima Trindade e a adorou na unidade de uma indivisa natureza e majestade. Em seguida, pediu pela Igreja para que os apóstolos entendessem e determinassem o que convinha para estabelecer a lei evangélica e encerrar a lei antiga de Moisés. A estas súplicas ouviu uma voz do trono. As três divinas pessoas, cada qual por sua vez, lhe prometiam assistir os apóstolos e discípulos para declararem e estabelecerem a verdade divina. Seriam dirigidos pela onipotência do Pai, pela sabedoria do Filho, cabeça da Igreja, e pelo amor do Espírito Santo com a iluminação de seus dons. Logo, a Divina Mãe viu a humanidade santíssima de seu Filho apresentar ao Pai as orações e súplicas que ela fizera pela Igreja. Aprovando-as, pedia e propunha as razões pelas quais convia serem atendidas, para que a fé do Evangelho e toda sua santa lei se instaurasse no mundo, conforme a eterna determinação da mente e vontade divina. A Trindade confia a Igreja a Maria. Em cumprimento desta vontade proposta de Cristo, nosso Salvador viu a Senhora que da divindade e ser imutável de Deus saiu uma forma de templo ou igreja tão pura, formosa e brilhante, como se fosse de diamante ou luminosíssimo cristal, adornada com muitos esmaltes e relevos que a faziam mais bela e preciosa. Viram-na os anjos e os santos e admirados exclamaram, conforme Apocalipse 4:8, Santo, Santo, Santo e poderoso é Senhor em tuas obras. A Santíssima Trindade entregou esta Igreja à humanidade santíssima de Cristo, que a uniu consigo por um modo admirável, que eu não posso explicar com termos apropriados. Em seguida, o Filho a entregou nas mãos de sua Mãe Santíssima. No momento em que Maria recebeu a Igreja, foi repleta de novo esplendor que a mergulhou em Deus e viu a divindade intuitiva e claramente, com eminente visão beatífica. Maria, dispenseira da graça, permaneceu a grande rainha neste gozo durante muitas horas, verdadeiramente introduzida pelo Supremo Rei nos aposentos interiores e na adega do vinho perfumado que descreveu nos Cânticos 8:2. O que ali aconteceu excede a todo pensamento e capacidade. Por isto, direi apenas que nela a caridade foi novamente ordenada, para novamente estreá-la na Santa Igreja, que lhe foi entregue sob aquele símbolo, conforme Cânticos 2:4. Os anjos trouxeram-na de volta ao cenáculo, conservando ela nas mãos aquele misterioso templo que seu Filho Santíssimo lhe entregou. Permaneceu em oração os 9 dias seguintes, sem interromper os atos em que a deixou a visão beatífica e que não cabem em pensamento humano, nem podem ser manifestados por palavras. Entre outras coisas que fez, distribuiu os tesouros da redenção entre os filhos da Igreja, a começar pelos apóstolos. Antevendo os tempos futuros, aplicava-os a diversos justos e santos, segundo os ocultos segredos da eterna predestinação. Como a execução destes decretos foi confiada a Maria Santíssima por seu Filho Divino, deu-lhe o domínio de toda a Igreja e a distribuição da graça, que cada um alcançaria pelos méritos da redenção. Mistério tão elevado e arcano não sou capaz de aplicar mais. Decisão do Concílio.
No último dos 10 dias, São Pedro celebrou outra missa, e todos comungaram como na primeira. Em seguida, estando reunidos em nome do Senhor, invocaram o Espírito Santo e começaram a estudar e resolver as dúvidas surgidas na igreja. São Pedro, como chefe pontífice, falou primeiro, depois dele São Paulo, São Barnabé e São Tiago Menor, como refere São Lucas no capítulo 15 dos Atos. A primeira decisão deste concílio foi não impor aos batizados o pesado preceito da circuncisão e da lei de Moisés, pois a salvação eterna era dada pelo batismo e pela fé em Cristo. Isso foi o principal referido por São Lucas, mas determinaram-se também outras coisas atinentes ao governo e cerimônias eclesiásticas para cortar alguns abusos que, com indiscreta devoção, alguns fiéis começavam a introduzir. Este concílio é considerado o primeiro dos apóstolos, não obstante haverem se reunido em outras ocasiões para compilar o credo e tratar de outras coisas, como acima ficou dito. Para o credo, atuaram apenas os 12 apóstolos. Nesta reunião foram convocados também os discípulos que puderam vir participar. As cerimônias para discutir e resolver foram diferentes e na forma própria de definição, como indicam as palavras de São Lucas em Atos 15, 28. Pareceu bem ao Espírito Santo a nós reunidos, e etc. Encerramento do concílio. Nesse teor, o concílio, com suas definições, foi participado aos fiéis das igrejas de Antioquia, Síria e Cilícia. As cartas foram remetidas por São Barnabé e outros discípulos. A aprovação de Deus foi sensível quando os apóstolos no cenáculo proclamaram as decisões e em Antioquia, ao serem lidas as cartas, na presença dos fiéis, desceu o Espírito Santo em forma de fogo, o que deixou os fiéis consolados e confirmados na verdade católica. Maria Santíssima agradeceu ao Senhor o benefício que estas definições trariam à Santa Igreja. São Paulo, São Barnabé e os outros que voltariam às suas missões dela se despediram. Para consolá-los, deu-lhes parte das relíquias dos panos e da paixão de Cristo, nosso Salvador. Ofereceu-lhes sua proteção e orações e os enviou cheios de consolação e novo espírito e fervor para os trabalhos que os esperavam. Durante os dias que durou o concílio, o príncipe das trevas e seus ministros não puderam se aproximar do cenáculo por medo de Maria Santíssima. De longe andavam espreitando, mas nada puderam fazer contra os participantes. Feliz época e ditosa assembleia. Perseguição diabólica. Lúcifer, porém, não desistia de rodear a grande rainha, rugindo como leão. Vendo que por si nada conseguia, procurou umas feiticeiras de Jerusalém, com quem tinha pacto, e persuadiu-as, convenceu-as a tirarem a vida de Maria Santíssima por meio de malefícios. Enganadas, estas infelizes mulheres experimentaram por diversos modos, mas nada conseguiram. Muitas vezes que para isto foram à presença da Senhora, ficaram mudas e pasmadas. A extrema piedade da amorosa mãe esforçou-se muito com palavras e benefícios para esclarecê-las e convertê-las. Das 4 que o demônio se valeu na ocasião, só uma se converteu e pediu o batismo. Glória a Deus. Como os planos de Lúcifer fracassaram, o dragão ficava tão desorientado que muitas vezes teria desistido de tentar Maria Santíssima. Sua obstinada soberba, porém, o impedia, e o Todo-Poderoso permitia assim para que as vitórias de sua mãe fossem mais gloriosas, como veremos no capítulo seguinte. Doutrina que me deu a Rainha dos Anjos Maria Santíssima. Fragilidade humana. Minha filha, a constância e indomável fortaleza com que eu venci o duro combate com os demônios será para ti uma das lições mais importantes para perseverar na graça e adquirir valiosas coroas. A natureza humana e angélica, ainda que sejam os demônios, têm condições muito diferentes e opostas.
A natureza do espírito é infatigável, enquanto a dos mortais é frágil. Cansa-se facilmente e logo desanima, encontrando alguma dificuldade na virtude, perde a coragem e retrocede. O que num dia faz com gosto, no outro lhe dá repugnância. O que hoje lhe parece fácil, amanhã acha pesado. Ora quer, ora não quer, agora se sente com fervor, logo mais se entibia. O demônio, porém, jamais se dá por cansado em persegui-la e tentá-la. A providência do Altíssimo, todavia, não falta. Limita e detém o poder dos demônios para que não transponham a fronteira da permissão divina e não empreguem completamente sua força em perseguir as almas. Auxilia a fraqueza do homem e lhe dá graça a virtude para resistir e lhe vencer os inimigos, dentro da esfera e do prazo em que eles têm permissão para tentá-lo. Inconstância no bem. Com isto, é indesculpável a inconstância das almas que fraquejam na virtude e na tentação, não querendo padecer com fortaleza e paciência a breve amargura presente, para bem proceder e resistir ao demônio. Logo se lhes atravessa a inclinação das paixões que apetece o deleite imediato e sensível. Com astúcia diabólica, o demônio o apresenta irresistível, ajuda a ponderar o tédio e dificuldade da mortificação e, se pode, apresenta-a como prejudicial para a saúde e a vida. Com estes enganos, derruba inumeráveis almas até precipitá-las de um abismo em outro. Verás, minha filha, que isto é um erro comum entre os mundanos, porém muito aborrecível aos olhos do Senhor e aos meus. Muitos homens no serviço de Deus são débeis e inconstantes para praticar a virtude da mortificação e penitência de seus pecados. Fracos para o bem, mostram-se fortes para pecar. No serviço do demônio são constantes, empreendem e realizam coisas mais árduas e difíceis de quantas lhes manda a lei de Deus. Deste modo, para salvar suas almas, são fracos e sem forças para granjear a condenação eterna, são fortes e robustos. Resistência às tentações. Parte deste mal costuma atingir também aos que professam vida de perfeição, quando ficam a considerar sua pena mais do que convém. Com este erro, ou se retardam muito na perfeição, ou dão muitas vitórias às tentações do demônio. Para que tu, minha filha, não incorras em tais perigos, te servirá de advertência lembrar a fortaleza e constância com que eu resisti ao Lúcifer e a todo o inferno, da superioridade com que desprezava suas falsas ilusões e tentações, sem lhes prestar atenção, pois este é o melhor modo de vencer sua altiva soberba. As tentações não me tornaram negligente na prática de meus exercícios, mas, pelo contrário, acrescentei-lhes mais orações, súplicas e lágrimas, como se deve fazer no tempo de combates contra estes inimigos. Advirto-te a procederes assim, com todo o cuidado, pois tuas tentações não são ordinárias, mas de uma suma astúcia e malícia, como muitas vezes te manifestei e a experiência te ensina. Força dos sacramentos. Como te chamou a atenção o terror que os demônios sentiram a saber que eu levava no peito o meu Filho Santíssimo sacramentado, quero avisar-te de duas coisas. Primeiro, para dominar o inferno e aterrorizar os demônios, são armas poderosas na Santa Igreja, todos os sacramentos e principalmente o da Sagrada Eucaristia. Esta foi uma das finalidades que meu Filho Santíssimo teve em vista ao instituir este soberano mistério e os demais. Se hoje as almas não fazem a experiência desta virtude e efeitos, isto acontece porque, acostumando-se com estes sacramentos, perderam muito a veneração e a estima com que deveriam ser tratados e recebidos. Não duvides, porém, de que as almas que os frequentem com reverência e devoção são temíveis aos demônios. E sobre eles tem grande e poderosa força, ao modo que eu tinha, conforme conheceste e escreveste. A razão disto é porque este fogo divino na alma pura encontra-se como em sua natural esfera. Em mim permanecia com toda a atividade,
quanto era possível em pura criatura, e por essa razão eu era tão terrível ao inferno. Poder das almas eucarísticas. Prova esta verdade o fato de que este privilégio não foi só para mim na devida proporção. Deus o tem concedido a todas as almas, né, que são puras e que recebem a Eucaristia. Para vencer o dragão infernal, na igreja nesta época, Deus lhe ostentou uma alma em Cristo sacramentado no peito. Esta visão o humilhou e arrasou de tal modo que por muitos dias não se atreveu a se pôr na presença desta alma e pediu ao Onipotente que lhe a manifestasse naquele estado com a comunhão no peito. Noutra ocasião aconteceu que Lúcifer, por meio de alguns hereges e outros maus cristãos, planejou gravíssimo dano contra este reino católico da Espanha. Se Deus não o impedisse, a Espanha estaria hoje completamente perdida no poder de seus inimigos. Para desviar esta calamidade, a divina clemência se valeu da mesma pessoa de que falo, manifestando-a ao demônio e aos seus parceiros. Depois dela ter comungado, aterrorizados desistiram da maldade que tinham maquinado para liquidar com a Espanha. Não te revelo quem é esta pessoa porque não é necessário. Manifestei este segredo só para entenderes a estima que tem aos olhos de Deus uma alma que se dispõe a merecer seus favores e dignamente o recebe sacramentado. Mostra-se liberal e poderoso, não só comigo pela dignidade e santidade de mãe sua, mas também com outras almas, suas esposas, nas quais quer ser conhecido e glorificado, acudindo às necessidades de sua igreja conforme pedem os tempos e as ocasiões. Os concílios da igreja. Daqui entenderás a razão, porque os demônios temem tanto as almas que dignamente recebem a sagrada comunhão e outros sacramentos. Tornam-se invencíveis, e pela mesma razão eles se encarniçam muito mais contra estas almas para as derrubar, ou impedir que não adquiram contra eles tanto poder como lhes comunica o Senhor. Combate, portanto, contra os inimigos tão infatigáveis e astutos, e procura imitar-me nesta fortaleza. Quero também que tenhas grande veneração pelos concílios da Santa Igreja e suas congregações, com tudo o que ordenam e determinam. Os concílios são assistidos pelo Espírito Santo e nas assembleias reunidas em nome do Senhor, ele estará presente, conforme sua promessa em Mateus 8:20, e por isso deve-se obedecer ao que ordenam e mandam. Não obstante não serem hoje visíveis os sinais da assistência do Espírito Santo nos concílios, nem por isso deixa de os governar ocultamente. Os sinais e milagres não são agora tão necessários como no princípio da Igreja, mas uma vez que sejam, o Senhor não os recusa. Por todos estes benefícios, bendiz e louva sua liberal, piedosa misericórdia, e acima de tudo, pelas que usou comigo quando eu vivia em carne mortal. Fiat.